Fala pessoal, boa tarde, beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Estou aqui na minha casa. Como eu sei que alguns alunos não poderão ir para aula hoje, devido ao processo aí de não tem ônibus, essas coisas, e alguns alunos também não vai porque não quer, né? Então, assim, mesmo assim, eu vou gravar uma aula da retomada, e quem não puder assistir a aula hoje lá na faculdade, que eu vou estar lá hoje, hoje é segunda-feira, entendeu? E aí eu vou gravar e depois eu mando para vocês o vídeo. Aliás, já vou mandar o vídeo logo após a gravação, beleza? Então é o seguinte, nós temos aqui a nossa tela já, ó, nossa tela, que é a parte de retomada, e vamos ver então aquele mesmo processo de pergunta e resposta, tipo um flashcard, tá? Primeira coisa aqui, o que define um profármaco e qual a sua vantagem terapêutica? Então, na primeira parte aqui eu vou falar sobre a latenciação, tá? O que define um profármaco e qual a sua principal vantagem terapêutica? Então, a resposta é, o profármaco que é um fármaco inativo. Então, ele é inativo até que o organismo ative ele. Então, por que tem que ser inativo? Porque se você tomar ele já ativo, ele pode não chegar no alvo principal. Então, aqui, ó, ele é um fármaco inativo que é ativado no organismo. Permite melhorar biodisponibilidade, absorção, seletividade e reduz a toxicidade. Então, isso é o profármaco. Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó, aqui o AS, que é esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o AS. Ele é um profármaco. Aí ele vai ser metabolizado no organismo, que vai ativar ele para isso aqui, ó, que é o ácido salicílico. Esse que é o fármaco, beleza? Porque o mascaramento do farmacóforo pode ser vantajoso. Então, ali você vê que o farmacóforo foi mascarado, né? E porque ele reduz reatividade inicial e melhora propriedades farmacocinéticas. O fármaco só atua após ativação. Então, ele reduz reatividade inicial e melhora as propriedades farmacocinéticas. Então, ele chega no alvo. Então, ele é tipo assim, dá uma freada na velocidade dele, ok? Qual o papel do grupo Promeet na latenciação? O que é o Promeet? É um grupo temporário. Então, ele modifica as propriedades fisicoquímicas, mas só que durante o processo ele é removido. Na ativação ele é removido, liberando o fármaco ativo. Beleza? Qual a diferença entre ativação enzimática e química de profármacos? Qual é a diferença entre ativação enzimática e ativação química de profármacos? A enzimática é feita por enzimas, que esterases e fosfatases. Então, é a ativação enzimática. E a química é pelas condições de pH. Então, se vai ser um pH mais ponderado, um pH maior, um pH menor, tá? E um pH efetivo. Então, a química aqui depende de condições como pH. Condições de solubilidade, tudo isso é química, certo? Por que profármacos podem reduzir toxicidade? Ele pode, né? Os profármacos podem reduzir. Por quê? Porque eles permanecem inativos até atingir o local adequado. Então, ele permanece inativo. Se for um oral, por exemplo, você bebe e permanece inativo até que ele chegue no local. Então, ele reduz a exposição sistemática indesejada. Então, com isso, ele gera menos tóxicos, toxinas, ok? Como a latenciação influencia no parâmetro PK-PD? Não, PK é farmacocinético, PD é farmacodinâmico. O PK estuda o que o corpo faz com o fármaco. E o PD estuda o que o fármaco faz com o corpo. Então, a latenciação vai influenciar nisso, tanto no aspecto farmacocinético, que é o PK, como no aspecto farmacodinâmico, que é o PD. Ok? PK melhora a absorção, distribuição e metabolismo. PD, efeito mais controlado e seletivo. Olha só, hein? Tem que saber isso, viu, gente? Como a ciclovir é ativado no organismo? Então, ó, por quinases, ele é convertido em trifosfato
forma ativa que inibe DNA viral. Então, ele sofre uma quinase. Quando ele sofre a quinase, eu falei isso na aula, ele é convertido em trifosfato. Pode olhar naquele slide que eu mandei para vocês. Ele é convertido em trifosfato, 3 vezes fosfato, que é a forma ativa que inibe DNA viral. Então, a ciclovir ele vai atuar dessa maneira. Então, ele passa por processo, gerando, até chegar no trifosfato. Quando ele chega no trifosfato, ele já está ativo, ele vai inibir, então, o DNA do vírus. Aí é o controle das herpes, algum exemplo. Herpes óssea, por exemplo, é dessa maneira, ok? Porque o aciclovir apresenta seletividade para células infectadas. A ativação inicial ocorre por enzima viral. Então, a ativação inicial ocorre por enzima viral. Maior ativação em células infectadas, maior seletividade. Então, olha só, a ativação vai ser aonde? Na enzima viral. Ok? Depois vai ter uma ativação em células infectadas. Não é? Por quê? Depois nada, né? Na hora que está ativando aqui, que que é a parte viral, então, onde é que estão os vírus? Nas células infectadas. Por isso que as células infectadas, elas são mais seletivas. Ok? Como profármacos podem melhorar biodisponibilidade oral? Como profármacos podem melhorar biodisponibilidade oral? Aumentando lipofilicidade ou estabilidade. Lipofilicidade, você sabe que é o quê? Que é a parte que é o fármaco ele fica mais suscetível a entrar na membrana, então facilitando a absorção no trato gastrointestinal, facilitando. Então, ele aumenta a lipofilicidade ou estabilidade, fica mais estável, e ele vai ser melhor absorvido no processo gastrointestinal. Top, né? Um profármaco falha em ser ativado no organismo. Qual a hipótese farmacológica? Então, falhou. Qual que é a hipótese? Deficiência enzimática ou alteração nas condições de ativação. Falha na conversão para a forma ativa. Então, uma deficiência enzimática ou uma alteração nas condições de ativação falhou convertendo para a forma ativa. É quando o fármaco ele vai falhar no organismo, certo? Então, aí nós ficamos na primeira aula, primeira nossa retomada é com relação à latenciação. Na próxima aula, então, eu vou falar sobre SNA, ok?